Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Josimar aqui, continuando então nossa revisão de ontem, né? Nós paramos biologia, deixamos biologia, agora vamos fazer um pouquinho de revisão de química, né? Revisão aí para o vestibularzinho de domingo, tá bom? Vamos lá. Na nossa revisão de química, a gente vai começar falando sobre a estrutura da matéria, tá? Que o vestibular não exige muitas vezes diretamente esse conhecimento de você, mas ele exige para você que você saiba esse conhecimento para responder outras questões, né? Então, a matéria é formada por moléculas. Molécula é a união de átomos, união de dois ou mais átomos. Então, quando você tem a união de átomos, você tem a formação de uma molécula, tá? E toda a matéria tem massa e ocupa lugar no espaço, beleza? Então você tem aqui, né, formação de prótons e nêutrons que vão estar no núcleo do átomo, ao redor da eletrosfera, e tudo isso vai juntar, formar as moléculas que vai compor a matéria, então. Beleza? Bem simplesinho, só para a gente lembrar desse detalhe aí. Prótons. Vamos lembrar, caso, né, você esteja aí com um pouquinho de dúvida, o próton, ele é positivo, né? O próton é positivo. O nêutron, ele não tem carga zero, e o elétron, ele é negativo, beleza? A massa do próton e do nêutron, a gente estabelece uma unidade de massa atômica, e o elétron, aqui tem um negócio bem interessante. O elétron, gente, ele tem uma massa de uma unidade dividido por mais ou menos 1.890, tá? O que isso significa? Significa que tende a zero, mas o elétron tem massa sim, o elétron possui massa, tá bom? Ele tem massa, só que nós assumimos que a massa dele é uma massa desprezível, carga negativa e massa desprezível, tá bom? Ó, mudanças de estado físico, bom a gente lembrar também das mudanças de estado físico, porque o cara pode te falar lá num exercício sobre uma determinada mudança e você acabar ficando fazendo confusão. Então lá, de sólido para líquido chamamos de fusão, de líquido para gasoso chamamos de vaporização, de gasoso para líquido de condensação e de liquefação, e de líquido para sólido chamamos de solidificação. Do sólido diretamente para o estado gasoso chamamos de sublimação, e do gasoso diretamente para sólido chamamos de ressublimação. Beleza? Então aqui, alguns detalhes bem importantes. A vaporização, né? Olha só, a vaporização, ela pode ser do tipo, é esse aqui que eu quero. A vaporização, ela pode ser lenta. Quando ela é lenta, a gente chama disso de evaporação. Se ela for rápida, a gente chama isso de ebulição, e ocorre a formação dessas bolhas de calor aqui. E se ela for muito rápida, praticamente instantânea, chamamos de calefação, que é quando, por exemplo, você deixa pingar umas gotas de água numa chapa quente, por exemplo. Tá? Então, guardem bem esse detalhe. A passagem de líquido para gasoso é vaporização. Porém, ela é considerada evaporação se for lenta, ebulição se for rápida e calefação se for muito rápido, instantâneo. Beleza? Outra coisa, você tem aquela passagem lá, ó. Você tem a passagem do gasoso para líquido chamada condensação e liquefação. Por que tem dois nomes? Porque são duas passagens diferentes. Olha aí uma coisa que você não sabia, tá? Quando é condensação, é a passagem do estado gasoso para o líquido por diminuição de temperatura. E quando é liquefação, é passagem por elevação de pressão. Olha só que coisa interessante. Uma outra dica que eu tenho para te dar é o seguinte: a condensação é a passagem do vapor. Deixa eu mudar essa cor de caneta aqui. Vamos pegar aqui uma corzinha preta de caneta. É a passagem do vapor para o líquido, tá?
E a liquefação é a passagem de gás para líquido. Você sabe essa diferença? Não sabe, né? Essa diferença é a seguinte: gás é toda substância que nas condições ambiente é gasosa. Ou seja, naturalmente ela é gasosa, tipo gás oxigênio, hidrogênio, gás carbônico. E vapor é uma substância que nas condições ambientes ela é sólida ou líquida. E aí ela passa para o estado de vapor, aí eu chamo ela de vapor. Ela sofre vaporização, aí eu chamo ela de vapor. Então a diferença é essa: gás é quando naturalmente é do estado gasoso. Vapor é quando naturalmente ela é líquida ou sólida, aí eu passo ela para o estado gasoso, aí eu chamo isso de vapor, certo? Então quando você tem a condensação, é o vapor se transformando em líquido. E a liquefação é quando o gás se torna líquido. Exemplo aqui, o bujão de cozinha. Dentro do gás de cozinha, né, tem propano e butano. Esses caras naturalmente são gasosos. Então, para fazer eles ficarem líquidos, é liquefação, por aumento de pressão. Aqui dentro do bujão tem um monte de pressão, tem super pressão aqui dentro. Aí ele acaba se tornando líquido. Agora aqui é como você resfriar a água. A água passou, evaporou, passou lá para o estado de vapor, condensou e formou água líquida. Que é aqui, ó, por exemplo, você teve as gotículas de água ao redor do copo e da chaleirinha aqui, né? Essa gotinha de água aqui não é água transpirando pelo copo, não. Essa água aqui é o quê? A água aqui dentro desse copo, provavelmente ela está gelada aqui dentro desse copo. E aí o vapor de água que está ao redor dela entra em contato com essa água fria e se condensa por diminuição de temperatura. Beleza? Tá? Muito importante a gente ter essas noções aí. Vamos lá agora para aquilo que o vestibularzinho pede para a gente mesmo. Espere muita estequiometria na sua prova. Espere muita estequiometria na sua prova. Beleza? Aí aqui o professor colocou um resumo bem bacana de estequiometria. Aqui, ó, regrinhas gerais. Montar a equação balanceada. Identificar quem são os envolvidos, ou seja, as substâncias que estão envolvidas no processo. Identificar a relação numérica, ou seja, a proporção estequiométrica. Ah, é 1 mol desse para 2 mols desse para 1 mol desse, certo? Montar uma regra de 3, que normalmente a gente resolve estequiometria por regra de 3. Se 1 mol desse cara tem 10 gramas, quantas gramas teriam 50 mols? Fazer uma regra de 3, tá? Aí aqui relação numérica, só colocando aqui para vocês que a relação numérica ela pode ser entre número de mol, entre número de massa, entre átomos e moléculas e ou entre em volume. Aí número de mol, valor padrão 1 mol, né, que é o número do Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. A massa você encontra na tabela periódica. O número de átomos e moléculas, 1 mol, equivale a isso daqui, certo? E volume na CNTP 22,4 litros, quando você estiver trabalhando, obviamente, com gás. Você não vai usar esse volume para sólido e para líquido. Para o volume de sólido e líquido, você tem que fazer a fórmula da densidade, tá bom? Aí aqui, ó, vem comigo, vem contigo. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Estequiometria simples é quando ele pede relacionado só a massa e ao número de mol. Por exemplo, aqui, ó. Qual é a massa de carbono consumida quando 5 mols de gás carbônico são formados? Qual a massa de carbono consumida quando 5 mols de gás carbônico são formados? Olha lá, faz o balanceamento. 1 mol de carbono, deixa eu aumentar aqui, peraí. Ó, aqui, ó, a mágica acontecendo na sua frente. 1 mol de uma determinada substância. Então, 1 mol de carbono, 1 mais 1 mol de O2 formam 1 mol de CO2, beleza? A massa de carbono, 1 mol de carbono tem 12 gramas. Então você tem 12 gramas de carbono que está para 1 mol de CO2. Cara, porque quando você faz relação de mol e grama, 1 mol tem a determinada massa. Então se você fizer o cálculo com a massa, você também está certo. Você tem que ter aqui, ó, 1 mol de carbono está para 1 mol de CO2. Mas quanto que é 1 mol de carbono? 12 gramas. Então você concorda comigo que 12 gramas formam 1 mol de CO2? Tá?
12 gramas formam 1 mol de CO2. Para formar 5 mols de CO2, quantas gramas você vai formar? 5 vezes 12, 60 gramas de carbono, certo? Então é uma estequiometria simples. Agora, quando ele pega aqui aquelas outras três, pureza, excesso, limitante, a gente tem que ter uns detalhezinhos ali, ó. Pureza ocorre quando alguma amostra da reação não está 100% pura. Então ele vai te falar assim, tem um determinado minério que apresenta 80% de pureza. Quer dizer que aquela massa que ele te dá é a massa do minério, mas aquela massa é o 100%. A pureza tem 80%, então ele te deu, tem 1 kg de um minério, mas tem 80% de pureza. 1 kg é o total. Quanto que é o 100%? Quanto que equivale o 80%? Entendeu? Então olha lá. Uma amostra de calcita tem 80% de CaCO3. 1000 gramas de calcita possuem uma massa de CaCO3 de... Então veja, 1000 gramas de calcita tem quanto de CaCO3? E ele está te falando, qualquer amostra de calcita tem 80% de CaCO3. Então, se 1000 gramas é a massa total, é a amostra que você tem. 80% dessa amostra, quanto que vai ter de calcita? 800 gramas, certo? Então, pureza é o quanto de uma determinada substância tem em uma amostra de um material, beleza? Agora aqui, rendimento é quando uma reação ela rende abaixo do 100%. Gente, detalhe importante, o rendimento 100% é o rendimento estequiométrico. Aquele rendimento que você faz no balanceamento, 1 mol de uma coisa forma 2 mol da outra. Esse é o rendimento 100%, tá? É o rendimento que a gente gosta de chamar de esperado. Rendimento que a gente chama de esperado. Sabe quando você vai fazer uma receita de bolo? Você vai lá, pega a receita, e na receita tá assim, mistura tanto disso, tanto daquilo, e no final vai render 20 porção. Aí você faz a mesma coisa, mesma forma, mesmo tudo, e no final rendeu só 10 porção daquilo. E lá na receita falava que ia render 20. Por que rendeu menos? Porque você fez errado? Não, sei lá, talvez você cortou, vamos supor que foi um bolo. Você fez um pedaço maior de bolo, a tua forma era menorzinha, enfim. O rendimento na receita eu falava que rendia 20, na tua rendeu 10. Quanto que rendeu? 50% daquilo que era esperado. Então você esperava que rendesse 20 pedaços de bolo, mas só rendeu 10, rendeu 50%, entendeu? Então aplica isso aqui, ó. Qual a massa de carbono consumida quando 5 mols de gás carbônico são formados em sua queima? E considere 80% de rendimento. Então veja, está queimando 5 mols de carbono, né? Não, a massa de carbono consumida quando 5 mols de gás carbônico é formado. Então está formando 5 mols de gás carbônico. Porém, quanto de carbono vai ser queimado, sabendo que o rendimento da reação foi de 80%? Então olha lá, o carbono, 1 mol de carbono forma 1 mol de CO2, certo? Então, usando aquela mesma ideia de antes, como ele pediu massa de carbono, 12 gramas de carbono formam 1 mol de CO2. Para você formar os 5 mols de gás carbônico, você precisa de 60 gramas de carbono. Porém, ele está te dizendo que a reação teve 80% de rendimento. Então, esse 60% é o esperado. É o estequiométrico, é o 100%. Então, 60 gramas são 100%. Os 80% que ele disse que rendeu, seria quantas gramas? Então, na verdade, essa reação, 48 gramas de carbono, certo? Então, essa reação teve um 80% de rendimento. Na verdade, apenas 48 gramas daquele carbono foi queimado. Beleza? Então, essa que é a ideia do rendimento da reação. Fechou? Bom? Vamos tirar o zoom aqui. Agora a gente vai para um outro cálculo que também é bastante cobrado para vocês. Pode aparecer lá para você no teu exercício, que é reagente em excesso e reagente limitante. Tá? Reagente em excesso, quem é?
é a substância que sobra numa reação. Reagente limitante é aquela que termina, é aquela que determina quanto produto será formado. O reagente em excesso é o que você tem a mais. E o reagente limitante é aquele que vai limitar a sua reação. Eu até vou escrever isso daqui. O reagente limitante, ele limita a reação. Quer ver? Vou te dar um exemplo prático. Eu gosto de bolo, gosto muito de bolo. Só que se eu for fazer um bolo e a receita do bolo pedir 1 kg de farinha e 6 ovos, beleza? É isso que a receita pede, 1 kg de farinha e 6 ovos. Só que eu vou olhar na minha geladeira, eu só tenho 3 ovos. Não tenho 6. O que eu vou fazer? Eu vou poder usar 1 kg de farinha? Não. Eu vou ter que usar a quantidade de farinha proporcional à quantidade de ovos que tem lá na geladeira. Se pede 1 kg de farinha e 6 ovos e eu só tenho 3, quanto de farinha eu vou poder usar? Meio quilo. Eu tenho que usar proporcional. O que aconteceu? A farinha é o excesso. Os ovos, o limitante. Porque eles limitaram o tamanho do meu bolo, o tamanho da reação que eu ia fazer. Porque eu queria 1 kg de farinha. Eu queria um bolo com 1 kg de farinha. Eu queria um bolo grande. Mas precisava de 6 ovos. Eu só tinha 3. Então eu vou ter que usar proporcional. Se 1 kg pedem 6 ovos, 3 ovos, meio quilo. Você concorda comigo que vai sobrar a farinha? Você tinha 1 kg de farinha. Então a farinha é o excesso. E o ovo é o limitante. O ovo é o limitante por quê? Porque você teve que fazer o teu bolo conforme a quantidade de ovos que você tinha. É isso. É isso que é o excesso e o limitante. Tá? Olha só um exemplo. Na reação entre 2 mols de nitrogênio, 7 mols de hidrogênio, para formar amônia, há excesso de reagente e quanto de amônia será formado? Veja bem, a tua relação estequiométrica é 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Essa é a tua proporção estequiométrica. 1 para 3 para 2. Tá? No início, quanto que ele te deu de nitrogênio? 2 mols. Quanto que ele te deu de hidrogênio? 7 mols. Beleza? No reagente, no produto tá 0, gente, porque é o início, tá? No início não tem produto, então 0. Agora veja bem, é 1 para 3. Se você tiver 2, o que aconteceu daqui para cá? Não foi vezes 2? Certo? Então daqui para cá teria que dobrar também, vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então a reação, deixa eu colocar diferente. Ó, durante a reação, ele te deu 2 mols de nitrogênio, certo? Então 1 para 2, dobrou. 3, como dobrou aqui, a quantidade de hidrogênio também vai dobrar. 3 vezes 2 dá 6. Então a tua nova proporção estequiométrica agora é: se 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, 2 mols de nitrogênio vão reagir com 6 de hidrogênio. Com 6. Mas quanto que ele te deu de hidrogênio? 7. Está vendo que você usou tudo o que ele te deu? Ele usou tudo o que ele te deu de nitrogênio. Ele te deu 2 e você usou os 2. Então, sobrou 0. No hidrogênio, ele te deu 7. Mas para os 2 mols de nitrogênio, você usou 6 de hidrogênio. Sobrou 1. Então, o excesso é quem? O excesso é o hidrogênio. Por que isso aqui é o limitante? Porque quando ele acabou, acabou a reação. Quando todo o nitrogênio foi consumido, limitou a reação. Sobrou 1 mol de hidrogênio. Tá? Então, o limitante, nitrogênio, o excesso, o hidrogênio. Quanto formou? 4. 4 de amônia. Por quê? Ó, se dobrou a quantidade de nitrogênio e dobrou a quantidade de hidrogênio, você vai ter que dobrar também a quantidade de amônia formada. É uma relação estequiométrica, gente, é tudo proporcional. Então formou o dobro de amônia. E só isso que formou. Formou relacionado a quem? Ao limitante. Então guardem essa dica. A quantidade de produto formado, ela está sempre relacionada à proporção estequiométrica do limitante. Tá? Então, para você saber o quanto de produto que você vai formar, você tem que saber quem é o limitante.
Por quê? Porque quando ele acabar, acaba a reação também. Você está entendendo? Então, se você tinha 1 mol de nitrogênio e 1 mol de nitrogênio forma 2 mols de amônio, 2 mols de nitrogênio vão formar o dobro, 4 mols de amônio. E esse excesso, professor? Isso aqui sobra, fica lá na reação sobrando. Beleza? Tá bom? Então, pega bem isso aí para você entender o conteúdo. Agora vamos falar um pouquinho de reação inorgânica, bem rapidinho para a gente lembrar algumas coisas aqui. Reação inorgânica, gente, são aquelas reações que acontecem com os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Essas reações podem ser reações de síntese ou adição, que é quando 2 reagentes geram uma substância mais complexa, ou seja, 2 reagentes formam apenas um produto. Tipo lá, ó, C mais O2 formando CO2. A decomposição é o oposto. É quando uma substância composta forma 2 ou mais substâncias. Reação onde uma substância reagente se divide em 2 ou mais substâncias simples. Então, olha lá, ó. 2HGO, que isso aqui é mercúrio, o G ficou maiúsculo, era para ser minúsculo. Vou reescrever aqui para você. 2HGO formando 2HG mais O2, certo? Então, é uma substância reagente dando origem a 2 ou mais produtos dessa reação, tá? Deixa o professor escrever aqui, que ficou meio estranho. 2HGO, certo? Então, síntese. 2 ou mais reagentes formam um produto. E esses reagentes não precisam ser necessariamente substâncias simples, tá? Pode ser composta. Só lembra disso, que é quando a adição são 2 ou mais reagentes formando um produto. Quando a decomposição é um reagente formando 2 ou mais produtos. Aí essas reações de decomposição, elas podem ser pirólise, fotólise ou eletrólise. Pirólise, lise é quebra. Piro, calor, é a quebra, a decomposição pelo calor. É o que acontece com o calcário, por exemplo. O calcário, ele vai formar cálcio mais óxido de cálcio mais CO2. Então, é o CaCO3 se decompondo nesses caras pela passagem de calor. Na fotólise, decomposição pela luz, a água oxigenada. As meninas sabem, hein? Deixar a água oxigenada aberta, ela evapora rapidinho, né? H2O2 vai estar formando H2 mais O2. Então, ó, um reagente, 2 produtos. E aqui a eletrólise, por exemplo, que é decomposição por eletricidade, que é o caso da água. H2O. Se você pegar passar uma corrente elétrica na água, ela vai formar H2 mais meio O2. Decomposição. Beleza? Reações de deslocamento ou simples troca. É quando você tem lá, ó, uma substância composta e uma simples. Aí eu vou ter a formação de uma nova composta e uma nova substância simples. Então, aquela substância que tinha no começo, aquela composta no começo, vai ser diferente da composta dos produtos. E a simples do começo vai ser diferente da simples no produto. Olha o exemplo que eu te dei aqui, ó. Ferro mais 2HCl. Ferro mais 2HCl. O ferro está simples, o HCl está composto. Olha o que aconteceu. Agora o hidrogênio está simples e o ferro está composto. Quer dizer que o ferro ocupou o lugar, substituição, trocou de lugar com o hidrogênio. O ferro e o hidrogênio trocaram de lugar, por isso simples troca. Então o ferro e o hidrogênio trocaram de lugar. O ferro era simples, agora é composto. O hidrogênio era composto, agora é simples. Tá? Só que aqui, nas reações de deslocamento, a gente precisa, vamos passar aqui para o próximo slide, depois eu volto nesse daqui. Para essa reação de deslocamento, a gente precisa da fila de reatividade. Essa fila de reatividade, gente, vai me dizer o que vai trocar de lugar com o outro. Quanto mais reativo for, mais fácil é a troca. O que eu quero te dizer? Lá no exemplo de antes, era um exemplo com o ferro e com o hidrogênio, né? Olha aqui na fila de reatividade. Aqui a reatividade é maior e aqui a reatividade é menor. O hidrogênio, então, é menos reativo que o ferro. O ferro é mais reativo que o hidrogênio. Portanto,
o ferro consegue deslocar o hidrogênio. Então vamos escrever assim, que o mais reativo desloca o menos reativo. Nunca ao contrário. Nunca ao contrário. O menos reativo não desloca o mais reativo. O que eu quero dizer? Que essa reação aqui, o contrário dela não acontece. Essa reação aqui não é reversível. O hidrogênio, por ser menos reativo que o ferro, não teria a reatividade, a força necessária para tirar o ferro dali e eu fazer a reação oposta. Tá? Então, sempre numa fila de reatividade, o mais reativo desloca o menos reativo. Então, você vai lembrar disso aqui. Isso aqui é a reatividade para os metais. E aqui é a reatividade para os ametais. Beleza? Tá? Mais reativo, menos reativo. Fechou? Então, sempre o mais reativo desloca o menos reativo e nunca o contrário. E aqui, por último, a gente tem a reação de dupla troca ou dupla substituição, que é quando você tem duas substâncias compostas e no final você tem duas diferentes substâncias compostas. Ó, antes era A e B, C e D. Agora ficou AD, C e B. NaCl mais a GnO3. Tá vendo? Ó, o sódio está com o cloro. Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui. O sódio está com o cloro. E o Ag está com o NO3. O que aconteceu? Ó, o Ag reagiu com o cloro e o Na reagiu com o NO3. Tá vendo? Foi uma dupla troca. Os dois cátions e os dois ânions inverteram de posição. Por isso que é dupla troca. Tá bom? Então, nas reações inorgânicas, é isso aí que a gente precisa lembrar. Fechou? Vamos lá. Agora, funções. Vamos falar um pouquinho de função. O que a UniOeste vai te cobrar de função, gente? A UniOeste vai te cobrar conhecimento da função. Você reconhecer a função. Ele vai te dar um composto, uma substância com várias funções orgânicas e vai te falar, viu, naquele composto ali. Por exemplo, a nicotina é um composto tal que é usado no cigarro, blá, 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 blá. Quais as funções orgânicas presentes na nicotina? Quais as funções orgânicas presentes na nicotina? Aí você vai lá, opa, essa aqui é um aldeído, isso aqui. Você vai identificar. Então, normalmente os exercícios de funções orgânicas são exercícios para identificação de função. Tá? Então, o que você vai estudar de função? O que você vai lembrar de função? Aquilo que caracteriza a função. Tá? Vamos lá. Hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Álcool, OH. Tá? Só que o OH do álcool, OH em carbono saturado. É carbono que só faz ligação simples. Fenol também é OH, só que aonde? No anel benzênico. Então, fenol é quando você tem o OH no benzeno. OH ligado no anel aromático. Se não for assim, não é fenol. Aldeído. Aldeído é esse grupo aqui chamado aldoxila. C-O-H. Cetona é o C-O entre dois carbonos. C-O entre dois carbonos. Esse carbono da dupla O, ele obrigatoriamente tem que ser um carbono secundário. Tá? Então, para ser cetona, C-O. Só que esse carbono tem que ser secundário. O que é secundário mesmo? É o carbono que está ligado a outros dois carbonos, tá? Quando é ácido carboxílico? É quando tem a carboxila. Ó, essa aqui, eu vou escrever o nome para você. Essa aqui é a aldoxila. Aldoxila, C-O-H. Essa daqui é a carboxila. Carboxila, tá? E esse C-O, o nome disso aqui é carbonila. Lembra desses nomes? Aldoxila, C-O-H. Carbonila, C-O.
carboxila C dupla O OH. E claro, tem só o OH, que o nome disso aqui é hidroxila, certo? E o nome disso aqui é axila, viu? Tudo igual, tudo parecido. Brincadeira, palhaçada, desculpa, foi feio. Olha lá. Sal de ácido carboxílico é quando você tem uma carboxila, um C dupla O oxigênio, e ligado nessa carboxila você tem um metal, que nesse caso aqui é o sódio. O que é um éter? É um oxigênio entre dois carbonos. Esse oxigênio aqui, ele é um heteroátomo, ou seja, é um átomo diferente de carbono, tá? Então, éter é quando você tem um oxigênio entre dois carbonos. Éster, um éster é quando você tem esse C dupla O oxigênio também, tá? Esse C dupla O, aqui tem mais um nome para vocês, tá? Esse C dupla O oxigênio chama-se carboxilato. Carboxilato é o nome desse ânion aqui, tá? C dupla O oxigênio é o ânion carboxilato. Então, um éster é quando você tem aqui uma cadeia de carbonos, o ânion carboxilato e uma outra cadeia de carbonos. Beleza? Amina é quando você tem um nitrogênio ligado a um radical de carbono, então a gente representa assim RNH2, tá? A amida é quando você tem um NH2 ligado em uma carbonila. Veja lá, ó, é o NH2 ligado numa carbonila. Então, a amida é a amina ligada numa carbonila, obrigatoriamente. A amina é o NH2 ligado numa cadeia de carbonos. A amida é o NH2 ligado em uma carbonila, em um C dupla O. Nitrila é quando você tem essa C tripla N. Esse C tripla N aqui, gente, também chama cianeto. Cianeto, tá? Também chama cianeto esse cara. C tripla N é a nitrila. Aleto orgânico é quando você tem um halogênio ligado em um radical orgânico. É isso que é o aleto, é um halogênio ligado em uma cadeia de carbonos. E o nitro composto é quando você tem esse grupamento NO2 que se chama grupo nitro, tá? Quando você tem um nitro ligado em uma cadeia carbônica, é o grupamento chamado nitro composto. Certo, pessoal? Então, para a UniOeste, você vai lembrar das funções para fazer a identificação, o reconhecimento dessas funções. Beleza? Tá? Vamos lá, próxima página. Olha só que legal, a gente tem reação orgânica aqui, oxirredução e isomeria, e carbono quiral e oxirredução. Tá quase acabando, tá quase acabando. Vamos lá. Reações orgânicas. Coloquei aqui para vocês as 4 principais reações orgânicas que aparecem na UniOeste, tá? Ela gosta muito de reação de substituição, adição, eliminação e oxidação. Ela também gosta de reação de redução. No próximo slide eu coloquei a reação de redução para você. Então veja bem, quando é a reação de substituição? É quando pelo menos um átomo ou um grupo de átomos de hidrogênio ligados ao carbono é substituído por outro átomo. Então veja aqui, ó, o A ligado aqui ao carbono. A substância B entrou no lugar da substância A. Isso foi uma substituição. Eu substituí o A pelo B. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui para você, ó, vou colocar um exemplo aqui embaixo também. Deixa eu aumentar o zoom aqui para a gente ter um pouco mais de espaço disponível. Vamos colocar assim, ó, CH4, que é o metano. CH4 mais Cl2. Essa reação aqui vai formar CH3Cl mais HCl. Vou te mostrar. Carbono com 4 hidrogênios. Certo? Cloro, Cl. Rompeu uma ligação entre esses cloros e entre um desses hidrogênios. Aí o que houve? Um cloro ligou nesse carbono e o hidrogênio foi com aquele cloro lá. Aí essa ligação
formou o CHCl3 e essa ligação aqui formou o HCl. Foi uma substituição. Eu substituí um hidrogênio pelo cloro. Você não pode confundir substituição com adição. Por que que não? Porque olha a dica que eu vou te dar. Para ser adição, tem que quebrar a ligação π. E ligação π você só tem na ligação dupla e na ligação tripla. Você lembra o nome das ligações? Vou colocar aqui para você. A ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. A ligação simples, você lembra o nome dela? Você lembra? Ela chama sigma. A ligação dupla chama sigma π. Uma é sigma, a outra é π. E na ligação tripla você tem π, sigma e π. Então, para ser adição, você tem que quebrar uma dupla ou uma tripla. Se não quebrar nem dupla ou tripla, é substituição. Tem muita gente que confunde substituição com adição. Ah, daqui para cá esse composto foi adicionado. Às vezes, ele foi só substituído. Olha a dica do tio Josi aqui, hein? Olha a dica. Usa bem essa Josi aula de hoje para poder ir bem na prova amanhã. Adição é quando eu quebro uma dupla e adiciono substâncias à molécula. Substituição é quando eu tiro alguém para colocar outro no lugar, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo, ó? Uma ligação dupla entre os carbonos. A e B é a substância que foi adicionada. Como quebrou a ligação dupla, sobrou cada um deles, ó, passou a fazer 3 ligações, concorda comigo? Olha lá, vou reescrever aqui embaixo para você. Carbono aqui, carbono aqui. Você está vendo que quando quebrou a dupla, ficou uma simples. Então, cada um deles está fazendo 3 ligações, o que promoveu a formação de mais 2. Quando você quebrou a dupla, abriu mais 2 ligações nesses carbonos. Aí a substância A e B foram adicionadas à molécula. Não substituídas, adicionadas. Adição, ligação simples. Eu tiro alguém para colocar outro no lugar. Eu tiro um para colocar outro no lugar. Substituição. Adição é quando eu quebro uma dupla ou uma tripla e adiciono outra substância no lugar. Tá? Aí aqui, eliminação. É quando eu tiro. Eliminação é o contrário da reação de adição. Eu tiro as substâncias e essas ligações, elas se juntam novamente para formar a ligação dupla. Tinha a substância, perdeu elementos, perdeu átomos e formou a ligação dupla. É uma reação de eliminação. É o oposto da reação de adição, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que elas são opostas. A de eliminação e a de reação de adição, elas são opostas, tá bom? E a reação de oxidação. Vou dar uma dica, hein? Diquinha do prof aqui. Aqui ficou muito pequenininho, por isso que eu vou ter um slide ali com outras reações de oxidação e redução para você. Mas olha a dica que eu vou escrever aqui para você agora. Isso aqui é super mega power legal. Reação de oxidação. O que é oxidação? Oxidação significa, olha lá, receber oxigênio ou perder hidrogênio. Quando você oxida, você recebe oxigênio. Só que nas reações orgânicas, ó, é segredo, hein? Nas reações orgânicas, perder hidrogênio também é oxidação. Beleza? Não conta pra ninguém, não espalha pra ninguém. Eu tô olhando ao redor aqui pra ver se não tem ninguém aqui pra fofocar com nós. Tá? Então você vai sabendo desse segredo para a prova do domingo. Perder hidrogênio ou receber oxigênio é oxidação, tá? E redução é o que? Receber hidrogênio ou perder oxigênio, tá? Então guarda esse segredo. Oxidação ganha hidrogênio, redução
Oxidação ganha oxigênio. Redução ganha hidrogênio. Só que na oxidação, eu também posso considerar a oxidação perdendo o hidrogênio. E na redução, eu posso considerar a redução também perdendo o oxigênio. Tá? Então, vem comigo, vem contigo. Vamos para o próximo slide ali. Deixa eu só ajeitar aqui bonitinho. Tá? Vamos aqui para o próximo slide. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tudo reação de oxidação. Tá vendo? Olha aqui a oxidação com o tio. Olha aqui com o tio. Olha comigo aqui, ó. OH recebeu um oxigênio. Recebeu. Agiu com oxigênio. O que aconteceu? Olha, conta quantos hidrogênios tem aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 hidrogênios. Quantos tem aqui agora? Só um. Os outros 2 foram para outra molécula. Ó, esse oxigênio é esse aqui, ó. É o que entrou aqui no lugar. E esse oxigênio é o que foi lá junto com a água. Tá até em vermelho aqui para você ver, ó. Ele recebeu um oxigênio. Só que, faz a conta comigo. Aqui nessa molécula, ó, antes dela receber, quantos oxigênios ela tinha? 1 oxigênio e 3 hidrogênios. Aqui, com quantos oxigênios ela ficou? Com um só, tá vendo? Mas o hidrogênio reduziu. Perdeu o hidrogênio. Perdeu o hidrogênio é oxidação. Outro sinal, outro indício de oxidação aqui, gente, é a formação de dupla, tá? Formar dupla, se é um oxigênio simples e na outra molécula ele está na forma de ligação dupla, isso aí também caracteriza a oxidação, tá? E aí, ó, recebeu outro oxigênio. Olha o que aconteceu daqui para cá. Manteve o número de hidrogênios, tá vendo? Um hidrogênio, mas olha o oxigênio, aumentou. Nossa, professor, meu Deus, é isso? É, ganhou oxigênio, oxidação. Perdeu o hidrogênio, oxidação. Então daqui para cá você perdeu o hidrogênio. E daqui para cá você ganhou o oxigênio. Aqui manteve o número de oxigênios, mas perdeu o hidrogênio. Oxidação. Daqui para cá manteve o número de hidrogênio, só que ganhou oxigênio. Oxidação também. Meu, olha aqui, mesma coisa, olha lá, ó. Conta comigo. Quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênios? 1. Quantos hidrogênios? Nenhum. Perdeu o hidrogênio, mas manteve o oxigênio. Só que olha lá, formou a dupla que eu te falei agora há pouco. Então, formar dupla também é indício de oxidação. Formou dupla, fez uma ligação dupla. Só que principalmente o que você percebe aqui? Perdeu o hidrogênio. Aqui tinha 2, aqui não tem nenhum mais. Beleza? Olha aqui embaixo aqui, ó. Ó, essa aqui, ele só está te mostrando o seguinte. O que eu quero te mostrar aqui? Na verdade, são 3 oxidações bem importantes que a gente conhece, que a gente tem na nossa química. Quando você oxida álcool primário, o álcool primário, ele é oxidado e forma um aldeído. Ó, isso aqui, gente, esse aqui, ó, é um álcool. OH em carbono saturado, álcool. Aldeído, a aldoxila, C-OH. Ó, e olha aqui, ó, a carboxila, C-OOH. Então, o álcool primário, a oxidação de álcool primário forma aldeído. E a oxidação do aldeído forma ácido carboxílico. Desde que seja num álcool primário. Quando é a oxidação de um álcool secundário, olha o R aqui, ó. Você lembra o que é esse R? Esse R é cadeia de carbonos, quer dizer que tem um carbono aqui e outro carbono aqui. Esse carbono está ligado a outros 2 carbonos, então esse carbono aqui ele é secundário. Esse carbono aqui só está ligado a um outro carbono, então ele é um carbono primário. Quando é um carbono secundário, forma cetona. Então a oxidação de álcool primário forma aldeído e forma ácido carboxílico. A oxidação de álcool secundário forma cetona. E a oxidação de álcool terciário? Não dá. Não reage. Por quê? Lembra que eu te falei? Um dos indícios da oxidação é formar dupla, né? Não dá para formar dupla aqui. Porque se pegar esse carbono... Desculpa a letra aqui, deixa eu fazer mais bonitinho. Tá muito feio, pelo amor de Deus. C, R, R e R.
e eu for ligar uma dupla O, não dá. Por quê? Porque daí esse carbono está fazendo 5 ligações. Por isso que não oxida álcool terciário. Então, as reações que a UniOeste gosta é reações de oxidação. Tá bom? Oxidação de álcoois. Agora, olha lá. Só um exemplo de oxidação e redução para vocês. Para vocês verem aqui em redução também. Tá? Mas vocês já entenderam. Oxidação é quando ganha oxigênio e perde hidrogênio. Redução é quando ganha hidrogênio e perde oxigênio. Olha lá, ó. Aqui está um exemplo para você depois. Um alcano que formou um álcool, oxidou lá, ganhou oxigênio, formou aldeído, olha lá, formou a dupla e perdeu hidrogênios. Daqui para cá perdeu hidrogênio. Aqui oxidou, ganhou outro oxigênio, oxidação. Ó, daqui perdeu hidrogênio, daqui para cá perdeu hidrogênio, tá vendo? E a redução é o oposto. Daqui para cá ganhou hidrogênio, redução. Daqui para cá perdeu oxigênio, redução. Daqui para cá ganhou hidrogênio, redução. Daqui para cá perdeu oxigênio, redução. Beijo. Me ligue depois. Agora isomerias. Vamos lá. Isomerias. A gente tem algumas isomerias aqui, bem bacanas. Isomeria, ela é dividida em isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria plana pode ser de função, de cadeia, de posição, metameria e tautomeria. E a óptica cis-trans, a espacial pode ser cis-trans e óptica. Vamos ver elas? Vamos ver um pouquinho delas? Aqui, ó. Isomeria plana de função. Isomeria plana, mesma fórmula molecular, porém as estruturas planas são diferentes. A isomeria de função, mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Isso aqui é um aldeído, isso aqui é uma cetona, tá? Então a isomeria de função é quando você tem a mesma fórmula molecular, porém você tem a função diferente. O nome da isomeria é o que ela tem de diferente. O nome da isomeria é o que ela tem de diferente. Se é função, é porque é função diferente. Se é cadeia, é porque a cadeia é diferente. Tá vendo? Aqui é uma cadeia fechada, aqui é uma cadeia aberta. Então, a isomeria de cadeia tem a mesma fórmula molecular, porém tem a cadeia diferente. O que é a de posição? A posição é quando você tem a posição de um grupo, ou de uma insaturação, ou de uma ramificação diferente. Que nem aqui, por exemplo, ó, quem que é esse cara? Esse aqui é o 2-propanol. Ou melhor, vamos colocar o nome certinho, né? Esse aqui é o propan 2-ol. E aqui é o propan 1-ol. Você está vendo que o OH mudou de posição? Aqui estava no 2, aqui estava no 1. Então é uma isomeria de posição. Então é quando você tem uma posição diferente. Mas do que é essa posição diferente? Pode ser a posição de uma função, pode ser a posição de uma insaturação, ou pode ser a posição de uma ramificação, tipo um radical CH3, por exemplo. Tá bom? Metameria, ou isomeria de compensação, é quando você tem a posição do heteroátomo sendo diferente. A metameria é um caso especial de isomeria de posição, porque é a posição de um heteroátomo. Tá vendo aqui? Eu coloquei, ó, é função, insaturação e ramificação. Só que quando essa posição é a posição de um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono, que fica dentro da cadeia de carbono. Quando é a posição do heteroátomo, chama metameria. Esse aqui, por exemplo, é o etoxi, etano. E esse daqui é o metoxi, propano. Eles têm a mesma fórmula molecular. 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. 1 oxigênio e 3, 6, 10 hidrogênios. Mesma fórmula molecular, mas a posição do heteroátomo é diferente. E a tautomeria é quando você tem lá uma reação de um aldeído formando um enol, ou um enol formando um aldeído,
e um enol formando uma cetona, tá? A tautomeria, vou colocar um exemplo para vocês aqui. Enol, H2C, dupla, COH, hidrogênio. E H3C, dupla, COH, CH3. Esses dois caras são enóis, enol. Enol é quando tem o OH ligado em um carbono insaturado. Enol, OH em carbono insaturado. Insaturado por ligação dupla, por dupla. Se o OH tiver em carbono primário, tá? Se o OH tiver em carbono primário, deixa eu mudar a posição desse OH aqui. Deixa eu colocar o OH aqui para cima. Se você tiver essa constituição, o que você vai lembrar da tautomeria? Você vai lembrar de uma musiquinha. Tautomeria, todo mundo já conhece, o hidrogênio sobe e a dupla desce. Tananana. Ou então você vai lembrar, tautomeria, todo mundo já conhece, aonde a dupla sobe, o hidrogênio desce. Tanto faz. Dupla sobe e hidrogênio desce. Ou pode ser o contrário. Deixa eu mudar isso aqui para cá. Só para você ver. OH. Então, você tem o que na tautomeria? A dupla vindo para cá e o hidrogênio vindo para cá. Então, agora você acabou formando H3C, antes era 2, recebeu um hidrogênio e ficou 3. Simples, carbono, hidrogênio e dupla O. O que você formou aqui? C dupla OH, você formou um aldeído. E esse daqui? Dupla, desceu, hidrogênio, subiu. Opa, professor, tá errado aqui, né, professor? Aqui tem que ser H2, né? Olha aí, ó, professor fazendo merda aqui, ó. Olha lá, hidrogênio subiu, dupla desceu. O que você vai ter formado aqui? Recebeu um hidrogênio, H3C. Simples, carbono, dupla, oxigênio e CH3. O que você formou aqui? Uma cetona. Tá? Então presta atenção. Quando você tem uma tautomeria com o OH em carbono primário, você forma um aldeído. OH em carbono secundário do enol, você forma uma cetona. Então vou colocar aqui para você. Quando é aldeído? Quando o OH está em carbono primário. E aqui é quando o OH está em carbono secundário. Certo? Então, quando o OH está em carbono primário, a tautomeria vai formar um aldeído. Quando o OH está no carbono secundário, vai formar uma cetona. Tá? Mas detalhe, OH no enol. OH em carbono de dupla. Não vai confundir ser secundário com ter dupla ligação, hein? Secundário é porque ele está ligado a outros dois carbonos. OH em carbono de dupla, sim, mas ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um outro carbono. OH em carbono secundário, é um carbono de dupla? Sim, mas ele é secundário porque ele está ligado a outros dois carbonos. Tá bom? E a espacial. A espacial é cis-trans. Para ser cis-trans, ó, você tem uma dupla ligação, certo? Você tem uma dupla ligação. E o que você vai fazer? Você vai traçar um plano de corte entre a dupla, entre as duas duplas. Ô, professor, tem que ser reto, né, professor? Entre as duas duplas. Se em cada um desses carbonos dois ligantes iguais ficarem do mesmo lado, é o isômero cis. Se dois ligantes iguais ficarem em lados opostos, é o isômero trans. Tá? Então você vai pegar um composto, ele vai te dar um composto de dupla ligação, certo? Um composto de dupla ligação. Aí você vai olhar, opa, dupla ligação. Nesse composto fez um corte lá no meio. Opa, ficou com um hidrogênio para baixo, os dois hidrogênios dele ficaram para baixo, cis.
Um hidrogênio ficou para baixo e outro para cima. Trans. É isso que você vai verificar na isomeria cis-trans. E na isomeria óptica, tá? Ó, se eu peguei essa imagem lá do Descomplica também, ó. Descomplica, muito bacana esses resuminhos deles aqui. Eu gosto bastante. Ah, eu tenho a assinatura deles, por isso que eu pego essas imagens deles, tá bom, gente? Por isso que eu tenho a assinatura deles. Eu estudo também, eu estudo bastante, eu sempre estudo para estar cada dia mais preparado para poder dar aula para vocês, tá? Vamos lá. Isomeria óptica. A isomeria óptica, os 4 ligantes precisam ser diferentes entre si. Isso aqui, gente, é o conceito de carbono quiral. Vamos passar o slide comigo aqui, vem cá. Olha aqui, ó, carbono quiral. Olha só o carbono quiral aqui, ó. Carbono quiral. Esse carbono ele é quiral, porque ele está ligado a 4 radicais, mas os 4 radicais são diferentes uns dos outros. Radical 1 diferente do 2, do 3 e do 4. Nenhum pode repetir. Isso aqui é um carbono quiral. Olha lá, ó, nessa ligação ele está ligado com uma hidroxila, aqui com um hidrogênio, aqui com radical metil e aqui com radical propil. Tá vendo? Os 4 ligantes são diferentes. 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Olha lá, ó. Carbono quiral é todo carbono que faz 4 ligações simples, onde cada uma dessas ligações é feita com um grupo de compostos. Esses grupos podem ser halogênio, uma cadeia de carbono, radical, metil, etil, função, anel. O que importa é que cada um dos ligantes seja diferente. Então você precisa de 4 ligantes diferentes. Tá? Olha aqui, ó, quiral, ó, hidrogênio, NCH3H, CH3 e todo esse cara aqui, 4 ligantes diferentes. Olha aqui também, ó, hidrogênio, OH, ácido carboxílico, metil, tudo diferente, hidrogênio, ácido carboxílico, 4 ligantes diferentes. É isso que é carbono quiral, tá? Beleza? Agora volta pra cá. Quando você tem carbono quiral, você tem um cara que é opticamente ativo, ou seja, ele tem isomeria óptica, tá? E a isomeria óptica é assim: quando o composto ele desvia a luz polarizada para o lado esquerdo, porque é isso que significa isomeria óptica, tá, gente? A luz ela é formada por vários planos. A luz é uma onda eletromagnética, ela vai em todos os planos. Um polarizador é um aparelho que consegue mudar a direção e mostrar apenas uma direção da luz. É isso que é um polarizador. E um isômero óptico, ele faz isso. Ele consegue desviar a luz polarizada, ou seja, aquela luz que está em uma única direção. Então, quando o composto desviar a luz polarizada para a esquerda, eu chamo ele de levógero ou menos. Levógero ou menos. Quando está desviando para a direita, eu chamo de dextrógero ou mais. Beleza? Aí um detalhe importante. A mistura de um levógero mais um dextrógero forma uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É uma mistura que não desvia a luz polarizada. Uma mistura racêmica é uma mistura que não desvia a luz polarizada. Tá bom? Ele pode te pedir o número de isômeros ópticos, o número de isômeros ativos de um cara. É bem simples. Você vai fazer assim, ó, 2 elevado a n e 2 elevado a n menos 1. Isso daqui é para descobrir o número de isômeros ativos. E aqui o número de isômeros inativos. Tá? Por exemplo, o cara tem 2 carbonos quirais. Ah, claro, o N é o número de carbonos quirais. O número de carbonos quirais. Então, se o cara tem 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, 4. 4 ativos. 2 elevado a n menos 1. 2 menos 1, 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 inativos. Tá? Detalhe, o número de inativos é sempre a metade do número de ativos. E o número de mistura racêmica é igual ao número de inativos. Tá? Então deixa eu escrever aqui para vocês isso aí. Espera aí. Deixa eu colocar isso aqui. Vou colocar aqui em cima aqui.
inativos é igual ao número de ativos divididos por 2. E o racêmico, o número de racêmicos é igual ao número de inativos. Por quê? Porque veja bem, o racêmico não é a mistura de um ativo com um inativo? Eu pego um ativo e um inativo, eu junto os dois, eu formo um racêmico. Então eu peguei 2 e formei 1. Eu peguei 2 e formei 1. 1 é a metade de 2. Então aqui, ó, no exemplo que eu te dei aqui embaixo, tendo 2 carbonos quirais, né? Tendo 2 carbonos quirais, você acaba tendo 4 ativos e 2 inativos. Inativos é 2, é a metade dos ativos. Só que você tem que somar esses 2. Se o cara te perguntar quantos isômeros tem tal composto, se tiver 2 carbonos quirais, ele tem 6 isômeros, 4 ativos e 2 inativos. Os 4 ativos e 2 inativos. Certo? E o racêmico é o número de inativos. Só que desses 4 ativos, 2 são dextrógenos e 2 são levógenos. 2 dextrógenos e 2 levógenos. Então o racêmico é um dextrógeno e um levógeno, né? Mistura um dextrógeno e um levógeno, um racêmico. Outro dextrógeno e outro levógeno. 2 racêmicos. 4 ativos, 2 racêmicos. Aí os inativos também. Tá? Certo? Aqui nós já falamos. E aqui oxirredução para a gente encerrar a nossa revisãozinha. Olha só que legal. Tá, gente? A nossa revisão aqui é o seguinte. O nosso conteúdo aqui de oxirredução é o seguinte. Você tem que lembrar das regrinhas. Ele vai te pedir para fazer um balanceamento por oxirredução. Então você tem que seguir essas regras. Substância simples tem NOx igual a 0. NOx é a mesma coisa que ele fala número de oxidação. Número de oxidação. É a mesma coisa que ele fala isso. Número de oxidação. Tá? Quando a substância é simples, o NOx vale 0. Da família 1A, mais 1. A família 1A e a prata, NOx mais 1. A 2A e o zinco, NOx mais 2. O alumínio tem NOx mais 3. O hidrogênio tem valor de NOx mais 1. Beleza? O oxigênio, menos 2 nos óxidos. Óxidos, ácidos, bases e sais. Óxidos, ácidos, bases e sais. Família 5A, oxigênio menos 3, o NOx é menos 3, o oxigênio não, ele está dizendo composto sem oxigênio, né? Família 7A, 6A, quando não tem o oxigênio na fórmula, menos 2. A 7A sem o oxigênio, menos 1. NOx do composto molecular ou iônico, 0. O que ele quer dizer para você? Que a soma do NOx da molécula tem que ser igual a 0. É isso que ele está querendo dizer para você. Que a soma do NOx da molécula tem que ser igual a 0. Tá? E quando um elemento numa substância tem um íon composto, o valor do NOx é o próprio valor do íon. Então a soma das cargas tem que dar o valor do íon. Tá? Então aqui a soma das cargas, a soma do NOx da molécula, tem que ser igual à carga do íon, que pode ser tanto um cátion ou um ânion, tá? Então a soma das cargas tem que ser igual a 0. Então, por exemplo, aqui, ó, o SO4, carga menos 2, tá vendo? A carga do enxofre vale mais 6. Por quê? O oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Somando a carga do enxofre mais o menos 8 do oxigênio, tem que ser igual a menos 2, que é o valor da carga do íon aqui em cima.
Portanto, a carga do enxofre é mais 6. Beleza? Então, essas são as regrinhas de oxirredução. Eu trouxe aqui uma equação para a gente montar para você ver o valor dessas cargas aqui. Por que o valor do manganês aqui é mais 7? Por que aqui é mais 2? Então, vamos lá. Potássio é da família 1A, certo? A carga dele é mais 1. Deixa eu aumentar aqui. Sendo da 1A, a carga dele é mais 1. O oxigênio é menos 2. Só tem um potássio. Mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 4, menos 8. É uma molécula que não tem carga. Não tem carga, não tem um íon, né? Então, mais 1 com menos 8 dá mais 7. Esse é o valor do NOx, do manganês. Hidrogênio, mais 1. Portanto, a soma da carga tem que ser igual a 0. O do cloro vai ser menos 1. Tá vendo? Potássio, família 1A, mais 1. Quanto é do cloro? Menos 1. Aqui do manganês vai ser mais 2. Por quê? Porque o cloro tem carga menos 1. Porque ele é da 7A. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Como a soma tem que dar 0, o do manganês precisa ser mais 2. Substância pura, valor igual a 0. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2 com menos 2 é 0. Tá vendo? Então, o que você tem aqui é isso. É isso que você vai fazer para calcular o NOx da substância. Tá? Você vai usar dessa forma. Aí, o que você vai perceber aqui? Você vai perceber que uma substância está reduzindo e outra está oxidando. Como que você vai perceber isso? Você vai lembrar dessas duas palavrinhas aqui, ó. OPAR e RGDO. O que significa essas palavrinhas? Que quem oxida perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor. E quem reduz ganha elétrons, diminui o NOx e é o agente oxidante. Tá? Então olha aqui comigo. O manganês foi de mais 7 para mais 2. Mais 2, mais 7 para mais 2, diminuiu o NOx. Quem diminui o NOx, reduz. O cloro foi de menos 1 para 0. Aumentou, menos 1 para 0. Aumentou. Quem aumenta o NOx, oxida. Pode perceber que o que é esse menos 1? Quer dizer que ele tinha um elétron sobrando. Menos 1, tem uma carga elétrica. Menos 1. Que é que a carga negativa é do elétron. E agora a carga é 0. Então quer dizer que ele perdeu o elétron. Ele tinha um elétron sobrando, por isso menos 1. Aí ele perdeu esse elétron. Quem perde elétron oxida. E olha aqui, ó. Mais 7. O que é esse mais 7? Esse mais 7 significa que ele estava faltando 7 elétrons dele. Que lembra? Quando o cara perde elétron, ele fica com carga positiva. Lembra? Então a carga dele sendo mais 7 aqui, quer dizer que ele perdeu 7 elétrons. Ele tinha faltando 7 elétrons, estava com 7 prótons a mais. Agora ele só está com 2 prótons a mais. Aqui tinha 7 prótons a mais. Aqui só tem 2 prótons a mais. Significa que ele ganhou o quê? Ganhou 5 elétrons daqui para cá. Recebeu 5 elétrons. Quem ganha elétrons, reduz também. Beleza? Tá bom? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Tá? Essas dicas são justamente para vocês irem lá na prova e fazerem o melhor possível, o melhor que vocês conseguirem para entrar no tão sonhado curso de vocês. Tá? Espero que realmente vocês tenham gostado. Beleza? Qualquer coisa, comenta aí embaixo aí, faz um comentário aí, curte, compartilha com um amigo que precisa da revisão também, tá? Vou claro, né? Vou mendigar aqui, com certeza, né? Curte, compartilha, se inscreve aí no meu canal, que vai ter mais vídeos assim daqui pra frente. Beleza, pessoal? Beijo pra vocês, fiquem bem, um abraço do Prof. Josi, espero que vocês tenham gostado da Josi Aula, tá? Beijo pra vocês, tchau, tchau.